Eu quero compartilhar com você a ideia de que você produzir conteúdo, você gravar um vídeo aqui no YouTube, para que outras pessoas assistam você em qualquer lugar que elas estiverem dentro do seu canal, é mais fácil e mais simples do que parece. E eu vou fazer isso através da minha própria história. Antes de eu começar a gravar vídeos para o YouTube, eu sabia que eu tinha a capacidade, e muitas das vezes você tem a capacidade de fazer isso, você tem a expertise, você é uma pessoa que é inteligente, é uma pessoa que sabe falar, é uma pessoa que sabe se comunicar, e mesmo que não saiba, olha só, mesmo que você não saiba, tá, você é capaz de fazer isso. E vai depender de algumas coisas que eu considero que são coisas fundamentais para que você consiga dar esse passo na sua vida. Então, se você tem dificuldade de expor as suas ideias, se você tem dificuldade de falar, você não tem esse tipo de habilidade, se você não tem nenhuma expertise, se você não tem nenhum conhecimento ou algo que você possa ensinar para as pessoas, não tem problema. Isso não tem problema, isso não influencia, não faz absolutamente problema, não faz diferença nenhuma nesse contexto. E eu vou te explicar por que e você vai entender. Quando eu ainda não criava nenhum tipo de conteúdo aqui para o YouTube, nesse formato que você está vendo, eu ficava pensando, poxa, o que será que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar, não tenho ideia nenhuma do que eu vou falar. Eu sabia que eu tinha algum tipo de conhecimento que eu era capaz que eu poderia fazer. Mas eu ficava nisso. O que eu vou falar? Não sei. Poderia falar qualquer coisa. Mas não é simplesmente chegar aqui e falar qualquer coisa. Tem que ter uma lógica. Tem que ser algo que vai agregar valor na vida das pessoas. Isso eu já entendia. Então eu falei, não, eu preciso dar o passo à frente, eu preciso fazer. Então eu quero compartilhar isso com você, que existem algumas coisas que eu considero fundamentais que você vai conseguir sair da onde você está agora para começar a gravar os seus primeiros vídeos e você vai ver que é bem tranquilo. Tá? Com o tempo, assim, pouco tempo mesmo, você vai ver que você já vai desenvolver bem a sua capacidade de colocar suas ideias e de falar sobre aquilo que você acredita, que você sabe. Tá? Então a primeira coisa que você tem que ter é vontade. Se você tem vontade de fazer isso, desejo, se você quer mesmo, você vai fazer. Agora, se você não tem vontade, se você não quer fazer, você não vai fazer. Só vai ficar naquele papinho assim, um dia eu faço. Um dia eu faço. Aí depois vai vir a ideia de novo na sua cabeça, você fala, outro dia eu faço. Você vai estar sempre procrastinando, sempre indo para frente. Você não tem vontade, na verdade. Você fala que vai fazer, mas não faz. Então, na verdade, você ainda não tem a vontade, o ânimo, o ímpeto, aquilo que você precisa para você poder começar. E aí você dá uma desculpa. Qual desculpa? Você fala que você não sabe falar, que você tem um certo receio, um medo. Isso são coisas que você vai aprendendo ao longo do caminho. Como que você vai fazendo? Você vai aprendendo. É treinável. Mas primeiro precisa ter vontade. Tendo vontade, nós vamos para a segunda coisa. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa é você ter um objetivo. Qual o seu objetivo em criar conteúdo e falar para outras pessoas? Em expor, colocar para fora aquilo que está dentro de você. Qual o seu objetivo? Você tem que ter um objetivo. Porque não basta só ter a vontade de começar a criar um conteúdo. Você tem que ter um objetivo claro de onde você quer chegar com aquilo. Você pode ter vários tipos de objetivos. Você pode querer ensinar alguma coisa para alguém e a partir disso vender alguma mentoria, algum produto. Você pode querer vender algum tipo de serviço, algum infoproduto, ganhar dinheiro com isso. Ou você pode querer simplesmente documentar a sua vida, colocar as suas ideias, falar daquilo que você acredita, criar como se fosse uma marca pessoal, gerar consciência nas pessoas sobre alguma coisa que você vive ou viveu, igual aqueles
canais de viagens, que as pessoas vão viajando, e aí elas mostram aqueles lugares, o que elas têm feito. De repente, criar consciência nas pessoas a respeito de alguma coisa relacionada àquilo que você faz. E muitos outros objetivos. Você tem que ter um objetivo claro do que você quer. E como que você vai chegar nesse objetivo? De que forma? Quantos vídeos você está disposto a produzir? Primeira coisa que você tem que saber, quantos vídeos você está disposto a produzir. Aqui, no YouTube, é um jogo de longo prazo. Aqui você não vai gravar um vídeo hoje e amanhã já vai dar um resultado que você espera. Isso vai depender muito. Vai depender muito de quem é a pessoa que está fazendo. Se for uma pessoa experiente, ela vai fazer um vídeo hoje, dependendo da forma como ela faz, e daqui a uma semana ela já vai começar a ter muitos inscritos, já vai conseguir monetizar com um único vídeo. Tem pessoas que fazem. Mas vamos partir do pressuposto que você é uma pessoa que está começando agora. Mas você nunca começa do zero. Sempre tem alguma coisa que você já carrega com você. No meu caso, por exemplo, eu já tinha uma certa habilidade para poder me comunicar, para poder falar, para poder colocar as minhas ideias. Então, isso se torna mais fácil para mim. Mas é uma coisa que eu vejo que também eu tenho melhorado com os vídeos que eu tenho feito aqui no canal. Cada vez mais. Então você tem que ter um objetivo. Da onde você quer chegar e quantificar isso. Você está disposto a fazer quantos vídeos? 50 vídeos? 100 vídeos? 200 vídeos? Tem gente que vai fazer 500, tem gente que vai fazer 1000. E a cada momento, a cada tempo, de tempos em tempos, você vai ir lá e olhar as métricas do seu vídeo. Ver o que você está errando, ver o que você está acertando, se o título do seu vídeo está ok, se a thumbnail está ok. Você tem que começar a olhar as coisas de fora. É o que eu faço. Eu olho as coisas de fora. Se eu fosse um espectador, se eu fosse a outra pessoa que está lá do outro lado para poder ver o meu vídeo, o que eu iria pensar quando o vídeo passasse para mim ali? Na home do YouTube, ou passasse para mim, eu estou ali no YouTube, apareceu a capa do meu vídeo, o que eu pensaria? Qual ia ser a minha ação, o meu ímpeto, o meu impulso? Eu iria ignorar? Eu iria olhar, ó, interessante essa capa, interessante esse título, o que eu iria fazer? É isso que você tem que ter em mente. Né? E continuar aprendendo. Aprendendo cada vez mais como que faz uma thumb, como que faz um título. E esse título, ele está adequado para os mecanismos de busca do YouTube? Vai me colocar de frente a frente com o meu público? Esse título vai fazer isso? A minha descrição, ela está adequada? Eu vou falar para você, isso não é difícil de fazer. Você consegue hoje pegar um vídeo que você gravou, você sobe ele como listado no YouTube, você não publica ele, você sobe ele como não listado, você pega a transcrição dele, joga no chat GPT, dá os comandos e pede o chat GPT para poder criar para você os títulos, que você vai escolher qual que vai ficar mais adequado, vai usar um comando para ele poder fazer isso como se fosse um copyright, um expert na área, vai criar a descrição do seu vídeo, vai criar um modelo de thumb, como que deve ser feito, vai te dar tudo que você precisa. É mais simples do que você imagina. É mais fácil do que você imagina. E aí você vai conseguir colocar o título, a thumb, depois você vai lá e vai colocar o vídeo como público. Ponto final. É isso que você vai fazer. É isso que eu faço. Então, sua única tarefa mesmo, que você vai ter que se esforçar muito, é na hora de você gravar o vídeo. Que você vai estar pensando, você vai ter que estar ali presente, você vai ter que estar gesticulando, falando sobre o que você acredita, né, juntando ideias, histórias, né, tudo aquilo que você vive, você vai ter que estar presente fazendo aquilo ali. É onde você vai empregar o maior esforço. Porque o resto, que não depende de você, você também pode até pedir para outra pessoa fazer. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que você precisa ter um equipamento mínimo adequado. Esse é o terceiro ponto. Bom, você precisa ter um celular digno que consegue gravar e ter pelo menos uma imagem que as pessoas consigam te ver. Hoje em dia isso já não é muito problema, né, para as pessoas. Todo lugar que eu vou, que eu vejo, as pessoas têm um celular bom.
Dificilmente você vai encontrar alguém que tem aquele celular antigo, aquele celular de flip, aquele celular Nokiazinho, né? Os primeiros modelos que foi lançado ali, os primeiros. Dificilmente você vai ver alguém com celular desse antigo, sem câmera, sem nada. Ou mesmo que tenha câmera, hoje em dia as pessoas têm um equipamento bom na mão. Os celulares são bons. Né? Você não precisa ter um microfone logo de início, não precisa. Você pode usar o microfone do seu celular tranquilamente. E com o passar do tempo, você pega e compra um microfone de lapela. A primeira coisa que você faz é comprar um microfone de lapela, porque você vai ter uma qualidade melhor de áudio. Você pode comprar um microfone que tem um custo-benefício bom. Eu estou usando esse aqui, esse microfone de lapela, vou colocar o link aqui embaixo do vídeo. Vai lá, se puder, faz a aquisição desse microfone aqui de lapela. Você vai ver, você não vai se arrepender. É só ir lá e fazer a aquisição. Depois você me fala, coloca nos comentários aqui. E aí você vai ter o que você precisa. Você não precisa de tripé, você pode apoiar o seu telefone em qualquer lugar. Você pode criar um cenário, simular um cenário onde você vai ficar, como você vai, a sua postura, você vai botar o telefone ali e ok. Eu tenho um tripé, que também não é caro. Não é algo que você não consiga comprar. Né? Dá para fazer. E você consegue já ter a estrutura mínima adequada para você conseguir gravar o seu vídeo. Ponto. Mas só um celular já é o suficiente. Tá bom? E com o tempo você vai melhorando os seus equipamentos. Agora, quarto ponto e último ponto. Como que você vai colocar as suas ideias? Como que você vai falar sobre o seu conteúdo? Você precisa saber sobre o que você vai falar. Você precisa ter uma ideia, você precisa ter um direcionamento a respeito de o que você quer comunicar para as pessoas. Porque o seu conteúdo, a qualidade dele, vai depender disso. E para isso você precisa estudar, você precisa estar cada vez mais inteirado no assunto, precisa cada vez aprender mais e mais e mais e refletir. Aí depois você vem aqui e fala, você pode até treinar antes de falar. Treina antes de falar. Eu nem sempre eu treino. Às vezes eu venho aqui e falo. Simples assim. Eu vou pensando, vou raciocinando ao longo da semana, dos meus dias. Vou falar sobre isso. Aí eu vou pensando no conteúdo, venho aqui e falo. Mas eu já li livro, eu já vi um documentário, eu já vi um filme, eu já conversei com alguém, eu já escrevi alguma coisa. Então, aquilo que eu falo já passou por um processo de input que a gente fala. A informação já entrou. E aí eu processei a informação e ela saiu em forma de palavra. E eu estou aqui falando com você sobre aquilo que eu entendo, o meu entendimento sobre um determinado assunto. Eu estou falando com você sobre você fazer vídeos no YouTube, como é simples e como é fácil. Então não pense que isso é um bicho de sete cabeças. Estude, aprenda cada vez mais, leia mais. Com certeza você vai conseguir passar as suas ideias com muito mais confiança, com muito mais firmeza e cada vez mais com qualidade. Então tenha um direcionamento também. Porque se você tem um direcionamento sobre o que você quer falar, vai ficar muito mais fácil para você poder alinhar isso com aquilo que você pretende vender ou não. Então, por exemplo, eu estou indo muito por uma linha de autoconhecimento. Gosto muito de autoconhecimento. Esse aqui é um livro Seja Singular, do Jacob Petrie e Valdir Bittin. Já falei em outro vídeo sobre ele. Se você quiser adquirir esse livro aqui, você não vai se arrepender. Eu vou colocar aqui no link do vídeo aqui embaixo. Muito bom. Fala sobre você pegar o talento que você tem, aquilo que você tem como habilidade natural, e empregar em algo, que pode ser aqui no YouTube, e você ter um resultado muito melhor através do seu talento natural. Não ter que se esforçar tanto como muitas pessoas que trabalham naquilo que não gostam, fazem o que não gostam, vivem uma vida infeliz. Então você não precisa ser essa pessoa. Então faça a aquisição desse livro, você não vai se arrepender. Então é isso, você tem que ter uma linha de raciocínio, você tem que ter uma linha de conhecimento para poder falar sobre algo. E aí você monta isso, essa estrutura, e vai estudando, vai estudando. Como eu tenho feito, estou estudando autoconhecimento, autoconsciência, capacidade de comunicação, como criar conteúdo, tudo isso influencia. Tá? Para que você possa ter sucesso e colher frutos aqui dentro. E tenha paciência. A última coisa que você precisa é, na verdade a primeira, né? Ter paciência.
que é um trabalho de médio e longo prazo. Vai depender da sua constância e do volume. Quando você tiver cada vez mais volume, gravar cada vez mais vídeos, com certeza você vai ter um resultado muito mais rápido, que é você gravar 1, 2 por semana. Então começa devagar, grava um, depois começa a gravar 1 por semana, 2 por semana e vai trabalhando em cima disso aí, com certeza você vai chegar no seu objetivo. Tá bom? Eu sou o Alessandro, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.